saudações, companheiros. Antes de mais nada, já vou fazer um disclaimer aqui que o áudio vai ficar diferente por conta de que eu esqueci o gravador. Mas tanto faz, né? Acho que o importante é o conteúdo. Hoje a gente vai dedicar o episódio a discutir a Rosa Luxemburgo, o que ela produziu e como foi a vida dela e tudo mais. Hoje eu estou aqui com o José Fernando também, que precisa se apresentar, na verdade. Saudações, companheiros. Então, nós vamos fazer esse episódio do RevoluCast dedicado, então, a essa mulher que devotou a vida dela à luta revolucionária, né? Uma marxista aí ferrenha, que dedicou sua vida e levou as últimas consequências às causas que ela acreditava aí. A gente fez na verdade foi mais o Wander, sempre ele que organiza as coisas, o episódio em 3 pontos, né, principais, que a gente vai começar a abordar agora, desde, não com tanto detalhe, né, mas o bastante possível para vocês entenderem e qual é a contribuição dela depois pro marxismo e para a luta e para a vida militante em si, né? A Rosa Luxemburgo, ela nasceu em 1871 na Polônia Prussiana, que é um império que foi constituído logo depois do que o Napoleão morreu e continuou se estendendo por bastante tempo, até a Primeira Guerra Mundial, né, terminar. Ainda a Polônia estava dominada pela Alemanha, tinha toda uma configuração ali dividida com a Rússia. Acho que, não sei se a Áustria tinha um pedaço também, acho que não. Tinha um pedaço também. A Polônia era muito sufocada naquela época pelos outros países e tudo mais, né? O que deixa a vida dela ainda mais interessante no sentido do lugar da militante, né? Eu acho que o lugar forja a pessoa também, né? Se ela está num país ocupado até mais tarde na vida dela vai ter uma discussão entre o partido, se eu não me engano, o Partido Socialista, do qual ela faz parte, que queria uma coisa mais nacionalista e tudo mais, mas ela bate na tecla que... Isso aí eu acho que você tocou num dos pontos mais importantes aí sobre ela e sobre o personalismo que às vezes adquire a luta de certos militantes. Ela, como era uma mulher muito consciente e muito ideológica, mesmo sendo uma judia polonesa, que naquela época, final do século XIX, começo do XX, significava muita coisa, era um país extremamente oprimido, então ela era mulher, polonesa, né? Vejam só, e judia. Ela tinha tudo. E ela jamais militou em causa artificial como nacionalismo, por exemplo, mesmo que isso beneficiasse de certa forma uma classe média do país dela e tudo mais. Isso geraria uma adesão maior às causas que ela defenderia, né? Porque a Polônia tinha toda a razão para se voltar contra os opressores que tomavam o país, exploravam as riquezas ali de forma bastante desagradável, né? Mas ela não fez isso, ela sempre militou a favor desde cedo ela era marxista, né? Então ela fez os estudos dela em filosofia, em economia, se tornou doutora bem cedo, assim. Com 36 anos, mais ou menos. 36 anos ela já era doutora e ela tinha estudos expressivos, não era doutor que nem hoje, que os caras tiram doutorado lá na... Não era no Harvard, por correspondência, né? Todo mundo é formado em Harvard agora. Tá impressionante mesmo essa onda. Eu acho que eu também vou tirar vou tirar um diploma lá. Tirar um doutorado lá, mas ela tirou o diploma dela em economia, se formou em filosofia e bem cedo começou a militar, né, e a escrever, que é uma coisa importante. Ela tem uma produção bibliográfica bem extensa, poderia ter sido muito maior, porque a vida dela foi encurtada, né, com 49 anos aproximadamente. Morreu muito nova, né? Até para os padrões da época, porque ela foi assassinada, né? A gente vai entrar nesse assunto depois. E o que eu acho interessante na biografia dela, do fato dela ter escrito bastante coisa, é o tipo de escrita, porque recentemente a gente está escrevendo artigos também, publica no Instagram e no Facebook, e a gente busca seguir os mesmos passos que ela, que é polemizar, que é trazer assuntos que estão quentes aí no momento, e demonstrar equívocos que são recorrentes e coisas que a gente quer acrescentar na discussão que... Essa é a tarefa do marxismo, né? É a polêmica, a arte da dialética, a arte do diálogo. O pessoal não consegue entender isso aí. Acho que a gente está fazendo ataques pessoais, né? Aconteceu no último caso de Jamila, né? Djamila. O pessoal acha que a gente está atacando. Assim, olha, deixar claro isso. Eu não conheço a Djamila, não tenho nada pessoalmente contra ela. Não sei se ela é uma pessoa boa ou ruim, também não faz a menor diferença. A gente não atacou a pessoa dela. De jeito nenhum. As ideias dela que importam. Assim, a gente está atacando unicamente
o que aconteceu e as ideias dela, mais ou menos a teoria que ela defende, né? Então, a Rosa fez a mesma coisa. Ela pegava cidadãos importantes aí, como Bernstein, que era um discípulo direto do Lenin aí, atacava as ideias dele, que na época eram ideias revisionistas. Houve um grande embate dentro do Partido Social Democrata que sempre foi não, que eu vou começar a colocar minhas opiniões pessoais, mas o Partido Social Democrata teve uma tendência reformista muito grande, logo depois que Lenin morre e o Marx já tinha morrido há algum tempo, né? A interpretação da obra ficou a cargo dessas pessoas, dos discípulos diretos que estudaram com eles e tiveram a oportunidade de ter contato com os autores antes deles falecerem. Essas pessoas reivindicavam uma legitimidade para interpretar. Um deles, o Quaisner não, Bernstein. Esse é o Eduardo Bernstein, né? Ele começou uma tendência dentro do partido que era de dizer que, na verdade, a revolução não ia ocorrer e que o correto mesmo era fazer reformas dentro do escopo capitalista ali, burguês, do Estado capitalista burguês, e levar uma espécie de bem-estar social apenas cosmético, não tinha nenhuma revolução estrutural, era somente uma questão, o socialismo, olha que loucura, ele estava dizendo que o socialismo era uma questão de reformas e uma defesa do bem-estar social e nada mais, não tinha revolução mais para ele. Então, essa aí é uma coisa que foi muito bem explorada pela burguesia. Essas cisões, que elas são, na maior parte das vezes, artificiais, dentro de essa luta de personalidades no marxismo, ela é utilizada com frequência para a burguesia para desgastar a própria teoria. Por exemplo, eles opõem Engels a Marx, eles dizem que o Engels foi o primeiro revisionista da obra de Marx. Não tem idiotice maior, porque o marxismo é uma obra conjunta de Marx e Engels. Desde o início, né? Desde o início. Aí eles opõem Rosa Luxemburgo a Lenin, e depois Trotsky aos dois, e aí vai indo, essas coisas aí que eles fazem, sempre desde aquela época, e a Rosa Luxemburgo combatia isso, essa coisa, e depois ela foi vítima de algumas coisas que até hoje ela é, porque a fortuna da obra da Rosa aconteceu o que acontece com Marx, acontece com o Lenin em menor grau, porque ele teve uma obra mais política, mas as pessoas que escreveram muita teoria, elas são atacadas, principalmente na academia, por uma coisa muito... Eles vão lá e esterilizam a obra da pessoa. A Rosa Luxemburgo ficou marcada assim como ela era uma pensadora democrática. Ela teria abandonado a Revolução. De jeito nenhum. Ela teria a tese do espontaneísmo. Então são todas coisas que são inverdades. A pessoa que se debruçar sobre a obra dela vai ver que ela era uma marxista ortodoxa. E não tem base para a gente fazer uma análise desse tipo. A gente vai tentar explorar isso no maior detalhe possível. Já vamos começar pelo fato de que, em certo momento da vida da Rosa Luxemburgo, por 1916, ela fundou a Liga Espartaquista. Claro que antes disso aconteceu muita coisa, várias cisões com o Partido Social Democrata, que era uma bosta mesmo, e ela estava cabreira com isso. E a Liga Espartaquista, ela tinha uma característica eminentemente revolucionária. Eles não estavam super revolucionária. Ali para brincadeira, eles acreditavam que era possível a revolução dentro da Alemanha. E assim, a Alemanha era um ponto crucial porque a Rússia estava vivendo um momento bastante conturbado, o czar estava prestes a cair já em 1916 e a revolução prestes a acontecer. Obviamente que ocorreram depois disso uma longa jornada ali de transformações dentro da Rússia, mas os sinais já estavam dados, assim, a classe operária estava se movimentando e a Rosa estava observando isso bastante de perto. E isso dava sinais de que poderia ocorrer uma revolução muito em breve ali na Rússia. Ela viu parte disso, né? Não sei se ela chegou a ver... Ela não chegou a ver o final, né? Ela morreu antes da Revolução Russa. Não, ela viu a Revolução. De 17, né? Ela acabou morrendo no bojo daquela revolta que estava tendo, daquela repressão horrível que a social-democracia, que era moderada, né? A época lá, fez contra o levante revolucionário na Alemanha em 1919. Ela acabou não vendo o final em 1923 ali, quando eles conseguiram derrotar o Não, ela acabou não vendo. Mas mesmo assim ela teve experiência, ela escreveu também sobre a Revolução Russa, ela tem um tratado que chama Revolução Russa, né? Que era falando sobre isso.
E falando, ela morreu em janeiro de Ela morre 19. no começo de 19, ela morre no... Ela não vê a vitória dos bolcheviques total. Ela vê a revolução, vê o operariado no poder já, a Constituição dos Soviets, mas ela não vê o deslinde da Guerra Civil. O que dá oportunidade para ela fazer uma análise bastante interessante. Eu li parte dessa obra, mas o que também deu, como eu estava dizendo, uma oportunidade dela criar a Liga Espartaquista e começar ela mesma a pleitear a revolução dentro da Alemanha. O que ela acreditava, e que ela bateu muito na tecla, era de que não seria possível uma revolução total. Não seria possível uma revolução total na Europa sem a Alemanha, porque era um império importante. Um ponto essencial ali. Eles ocupavam um espaço enorme no mapa e influência também. Não era só o mapa que ela ocupava, mas também a influência que ela tinha sobre os outros países. Né? Então, a Liga Espartaco surgiu com essa proposta, para fazer a revolução na Alemanha. E também em oposição ao posicionamento capitulador que a social-democracia tinha adotado no poder. Aí para o pessoal começar a tirar as lições da história, e a gente tem que ver o pessoal que fala que esse negócio da esquerda, a gente tem que olhar para o campo progressista. Olha lá, a social-democracia era do campo progressista. Olha o que eles fizeram. Mataram ela. Eles mataram os líderes, que eram os influenciadores mais conscientes, né? São líderes provenientes, ela e o Karl Liebknecht, né? Não sei se é assim que pronuncia direito, mas é um nome alemão complicado. É o cara lá. Qualquer biografia vai ter. É um revolucionário também irredutível, muito valoroso. Morreu também na luta pela Revolução. Então, esses dois foram caçados e mortos pela social-democracia alemã. Veja bem, um governo de esquerda. Era de esquerda o governo. E no bojo desses acontecimentos aí, depois que a Revolução em 19 na Alemanha, ela não é muito conhecida, só abrir um parênteses, porque ela não foi uma revolução vitoriosa, como a Rússia, por exemplo. Mas cabe estudar para ver os ensinamentos, principalmente da Liga Espartaquista. Sim. E parece que a repressão, depois que eles conseguiram debelar o movimento, eles foram em várias cidades alemãs. Então, Berlim era o centro, eles abafaram o negócio lá, depois eles foram. Parece que eles mataram mais de 5.000 pessoas na repressão. Você viu como eles são do campo progressista? A gente pulou uma parte rapidamente, que essa revolução ocorreu logo depois que a guerra acabou, a Primeira Guerra Mundial acabou. E essa guerra foi importante porque a Alemanha perdeu. E, tendo perdido, eles ficaram numa situação bastante vulnerável. Então, eles assinaram vários tratados lá e tomaram prejuízos históricos. Existe o tratado... Caralho, esqueci o nome do tratado que eles assinam com a França. Mas, enfim, eles assinaram vários tratados que previam que eles não teriam mais exército. Aquele que humilha a Alemanha, né? É o Tratado de Versalhes? O Tratado de Versalhes, exatamente. Eles estavam rendidos mesmo, fudidos totalmente. Eles não podiam, assim, só para os companheiros que não conhecem a história terem uma noção, a Alemanha não tinha autonomia para desenvolver o próprio exército. O tratado, isso aí depois ele foi suplantado pelos nazistas, né? Que eles começaram a fazer isso, a revelia do tratado, já com vistas a quebrar essa paz imposta. Mas tinha como um dos pontos que eles não poderiam, não é movimentar as forças, eles não poderiam dar um revólver pro cara sem perguntar pro pessoal de primeiro escalão do imperialismo lá. Então, só te interrompi para falar sobre a Primeira Guerra Mundial, porque é importante localizar os companheiros aonde essa Liga Espartaquista está e o que ela estava propondo, né? Porque diante de uma situação extrema, surgem soluções extremas. Não que a revolução seja uma coisa irracional, não estou dizendo isso. Estou dizendo que o nível que se precisava levar à luta era um nível bastante mais elevado do que o que estava anteriormente. Então, a social-democracia não tinha capacidade para isso. Eles eram extremamente burocráticos e capituladores, como você já assinalou. Então, eles não estavam a fim de dar nenhuma solução que fosse definitiva para o problema da Primeira Guerra Mundial. Inclusive, que era um grupo que estava contra a Primeira Guerra Mundial durante todo o tempo que ele surgiu, até o final da guerra. A Liga Espartaquista estava contra a guerra, e a social-democracia não, estava a favor da guerra. A Liga Espartaquista levantava a bandeira, a mesma bandeira dos bolcheviques, que era paz, pão e terra. Porque eles, assim, daí o pessoal confunde. Mas era Lenin. Era o Lenin. Assim, não, mas o que ele era? Pacífico? Ele começou a ser Olê Gandhi, essas coisas? Não foi isso aí. Sabe o que aconteceu? O problema é que, assim, Lenin dizia que as mortes dos operários, que são as pessoas que vão para o fronte, que assim, soldado é quem? Soldado da classe operária. Não, a baixa patente, um soldado
raso, alguma coisa assim. Eles achavam, Lenin tinha como postulado assim, por que paz? Porque as vidas dos operários não tinham que se perder numa guerra imperialista, eles que se resolvessem lá. Sei lá, manda uns robôs, como não tinha na época, sei lá o que eles iam fazer, mas se arranja. Então, assim, eles diziam que os operários não tinham nada que fazer na guerra imperialista. Ele tava E os certo. espartaquistas, a mesma coisa, seguia, porque eles tinham um contínuo programático, né? Se fosse para morrer, que fosse morrendo em favor da revolução que libertasse finalmente os operários, né? E foi o que eles fizeram, na verdade. Quando eles libertaram a Baviera e declararam a República Socialista da Baviera, eles fizeram exatamente isso. Eles falaram, pô, se vale a pena empreender uma guerra, que seja a guerra para libertar a Alemanha e finalmente implantar a ditadura do proletariado. Essa é uma diferença fundamental entre a social-democracia defendida pela Rosa Luxemburgo e a social-democracia que a gente conhece hoje. Às vezes o pessoal vai ficar meio chocado porque, de fato, a social-democracia hoje significa um reformismo bastante nulo, bastante esvaziado de sentido. O reformismo... Reformismo não. A proposta de reforma que a Rosa colocava no debate social-democrata era da reforma que abrisse caminho para a Revolução Socialista. Ela sempre foi revolucionária. A social-democracia, na concepção da Rosa, era uma social-democracia revolucionária, que indicasse o caminho para a revolução. Não que ficasse reformando um Estado burguês até indefinidamente, né? Isso que a gente conhece hoje, né? Sim. Não, é porque ela não tinha qualquer tipo de capitulação, sentimento capitulador, e ela não tinha, principalmente, nenhuma vontade de se adequar ao capitalismo. Porque ela sabia, como era uma militante ideológica e marxista, ela não tinha esperanças na reforma do capital. Ela sabia que essas reforminhas que o capital sofre é voo de galinha. Logo ele entra numa outra crise causada por essa mesma reforma. Então ela entendia, do alto do conhecimento que ela tinha, era uma mestre, dominava a dialética e o marxismo, como poucos mestres da dialética fizeram ao longo da história do marxismo. Ela sabia que não há caminho seguro, não há caminho que leve a algum tipo de paz para a classe operária que não o socialismo. Isso está no horizonte da sociedade. É uma falsa discussão que colocam com ela aquele negócio de socialismo e barbárie. Ela nunca colocou as coisas nesses termos aí. Ela tinha como horizonte o socialismo, como todo militante que se diz marxista, né? Eu quero abrir um parênteses rápido aqui para contar uma anedota que exemplifica bem essa oposição que a Rosa estava sofrendo aí, esse embate importantíssimo que ela travou na época dela, entre revolução, barbárie, que a galera está colocando hoje, mas que não estava bem colocado assim, né? Eu vou contar rapidamente. Eu estava conversando com um amigo meu, Milton, que inclusive ouve o podcast. Bom, então um abraço ao Milton. Abração aí, cara. E aí eu tenho um wallpaper no computador que é a foice e o martelo, e dentro de um globo mundial, que significa que o socialismo é vitorioso. É internacionalista, né? É revolucionário, né? E aí ele olhou assim e falou, cara, mas você acredita realmente nisso? E eu falei assim, não é uma questão de crença. O que estava colocado na discussão com a Rosa e que os socialistas estavam questionando era uma questão assim, seria possível que o capitalismo se esgotasse mesmo ao ponto de o socialismo ser viável mundialmente? E estavam chegando à conclusão de que não, que isso não ia acontecer, que não era possível. O Koenzen estava colocando essa questão... Koenzen, não, caralho, velho. O Bernstein. O Bernstein estava colocando essa questão... O Dudu, Eduardo Bernstein. Né? Parece o Dudu Bolsonaro. Era o Bernstein, ele estava colocando essa questão de que seria uma utopia chegar até o socialismo através de uma revolução. Ele falou, não vai acontecer. O que seria interessante... Ele já tinha desbundado, né? Tinha desbundado. O que seria interessante é que os capitalistas levassem à frente as suas políticas, a sua acumulação de riqueza. É o Ciro Gomes, o Bernstein. Só que com... Não. Exatamente. Ele queria aceitar o mundo capitalista, a exploração do trabalhador, e de forma que os capitalistas também crescessem e todo mundo crescesse junto. Essa social-democracia é um tiro no pé. A Rosa estava ciente disso e ela estava lutando contra isso, tanto no ponto de vista teórico quanto no ponto de vista prático. Exatamente. A Liga Espartaquista era exatamente isso, era a luta prática contra esse pensamento reacionário, que era de esperar que os capitalistas levassem a uma... É uma prosperidade econômica, né? Exatamente. A prosperidade dos capitalistas significariam, em tese, a prosperidade dos trabalhadores também. Aí o meu amigo... De jeito nenhum. O meu amigo olhou para minha cara e falou assim, mas você acredita mesmo nisso? Você acha possível que exista um socialismo, uma revolução socialista? E aí eu fiquei pensando, eu não respondi na hora como eu estou respondendo agora, bastante estruturado, mas eu fiquei pensando como os dilemas são contínuos, eles continuam iguais. Não é uma questão de crença. Uma crença você tem numa entidade, numa certa deidade, né? Se a pessoa for teísta.
não se, porque assim, o pessoal, quando eu não sei, eu não estou falando que o companheiro teve essa intenção, mas quando diz você acredita nisso, ele está relegando a coisa ao plano da fé. Exatamente. E não é verdade. Todo mundo que é militante sabe assim, que a luta ela é empreendida por questões práticas e objetivas. O capitalismo é um sistema falido. Ele está morto. Sim. O que ele tem é uma sobrevida e é um abraço de afogado. Ele está levando a sociedade toda com ele para o buraco. Você vê assim que ele fica cada vez pior. A riqueza no mundo se concentra em pouquíssimas mãos e a pobreza e a grande miséria no globo todo, ela só aumenta. Não é que o socialismo seria, porque a revolução não sei o que, ela vai se tornar inevitável. Não estou dizendo que isso aí que vai acontecer, ninguém precisa fazer nada, não. Nós que somos partidários do leninismo, a gente sabe que tem que existir a vanguarda. Só que é o seguinte, o que o Wander está assinalando é exatamente isso. Não, companheiros, não é uma questão de crença. A questão do socialismo, ele está no horizonte da humanidade pela própria decadência do capital. O capital não se mantém. Ele é um sistema que ele já teve aí quanto tempo? Desde que ele emergiu dos barcos lá das grandes navegações, ele viu que ele era criança, né? Depois, quando ele atingiu a maioridade com a Revolução Industrial, ele teve séculos e séculos para mostrar a sua efetividade. Nunca mostrou. Ele não é passível de dar uma vida civilizada para o globo todo. Sim. Então ele precisa fazer o quê? Sair de cena. E o Marx tinha uma frase muito boa que é assim: a revolução é a parteira da nova sociedade. Tem que ser na base do sofrimento, do sangue mesmo. O que o próprio Marx já assinalava na época dele, que o capitalismo estava esgotado, mas assim, nada vai acontecer se não tiver uma classe operária que tenha a aspiração e a vontade e a luta prática de fazer a revolução. Então o que a gente faz é se colocar nessa posição consciente de que a revolução é possível, é desejável, porque senão as crises do capitalismo acontecem, abrem-se janelas de oportunidade e elas nunca ocorrem. Se a classe operária não tiver propensa a fazer a revolução, não tiver uma vanguarda que aponte esse caminho, as crises vão acontecer. Por exemplo, aconteceu a greve dos caminhoneiros. Naquele intervalo de greve, eu pude ver claramente contornos de um caos social iminente. As pessoas não se dão conta disso, mas assim, os caminhoneiros pararam durante, não me lembro se foi uma semana ou duas agora, mas foi o tempo de mostrar que a sociedade... Quase colapsaram o país. Exato, estava a ponto de colapsar o país. Eu vi pessoas brigando no posto de gasolina por causa de gasolina. Filas quilométricas. Exatamente. Então, assim, o pessoal tem a ilusão de que a sociedade está numa estrutura bastante estável, que está tudo dando certo, que é preciso trabalhar em favor do capitalismo para que não exista caos e que o caos não gere uma situação pior do que a que já acontece. Só que é justamente o oposto. A gente tem que trabalhar nas janelas de oportunidade, se elas ocorrerem, mesmo que ocorra o caos, no sentido de superar esse modelo econômico e social que já está esgotado. Então é isso que a Rosa estava fazendo, pelo qual ela estava lutando, e não era nenhuma ilusão. Ela estava sempre baseada no materialismo histórico bastante embasado, ela era uma marxista. Assim, a gente vai entrar mais nisso, eu acho, não tenho certeza se vai dar tempo, mas ela fez críticas e continuações à obra de Marx de maneira fenomenal, não era uma coisa vaga. Ela Exatamente. repassava o que o Marx tinha dito e depois acrescentava e apontava onde ele deixou lacunas, né? E uma continuadora da obra de Marx. É assim, eu não sei se os companheiros têm ideia do que isso representa, ser um continuador de uma mente daquela, porque o marxismo de Marx e Engels, né, ele é um todo, teórico, de método próprio, e só que o método dele é o dialético. E isso é vivo. Ele é análise concreta de fatos concretos. Então, quando Marx e Engels morrem, a obra, não é que ela se estagnou. Mas, por exemplo, tem coisas que Marx não viu. O fenômeno do imperialismo. Ele previu. Colocou, só que ele não viu a coisa acontecer como Lenin e Rosa viram. Então, a contribuição da Rosa no livro Acumulação de Capital é uma contribuição importantíssima para a teoria marxista. Ela ali coloca o fenômeno do imperialismo, como Engels fez no livro dele, O Imperialismo, a Fase Superior do Capitalismo. São contribuições, eu digo aqui, alguma pessoa vai querer atirar em mim, mas assim, eu considero a contribuição da Rosa e do Lenin de mesmo peso no imperialismo. Os dois viram a coisa de um modo muito interessante. Leiam o livro, é árido mesmo. O do Lenin é um pouco mais acessível, porque o Lenin tinha uma habilidade de escrever que não era normal, né?
Ele pegava um tema complicadíssimo e colocava que até uma criança entendia, mas o da Rosa já é um pouco mais rebuscado, mas assim, não é também impenetrável, não. A Rosa como acadêmica fazia isso, mas eu queria assinalar também uma outra questão, que a gente tem muito acesso hoje em dia a pessoas que são comentadores de Marx. Eles pegam a obra e tentam dar um escopo mais acessível para questões mais complexas. Mas a Rosa não fez isso, ela pegou mesmo o que o Marx tinha deixado, e é até importante dizer isso, porque Marx não era Deus, então a gente está tentando se livrar aqui dessa coisa de dogmatismo religioso. Sim. E já vou deixar claro, toda a obra do Marx ele deixava claro que o tema não se esgotava ali do que ele estava apontando. E nem podia porque era contra a teoria dele. Exatamente. Ele nunca definiu nada. Ele nunca definia nada, ele apontava caminhos. E ele deixava lacunas justamente para que outras pessoas que viessem posteriormente a ele completassem essas questões teóricas que ele estava colocando. Então você vai ver capítulos no livro da Rosa, da Acumulação do Capital, que é assim, a continuação do problema de Marx, coisas desse tipo, assim. Aonde Marx parou, eu vou continuar. Era mais ou menos isso. Exatamente, porque pouca gente sabe que não é iniciado no marxismo. Marx viu em vida apenas a primeira edição do Capital, o primeiro livro, né? O livro 2 e 3, que compõem os outros volumes, eles foram ajustados, em algumas partes até reescrito e colocado de forma inteligível, editado por Friedrich Engels. Tá certo? Então vejam bem, a obra estava pronta, só que ela precisava de ajustes finais e tudo mais. Então tudo que é feito depois não é revisão, não é nada, são coisas que elas vão se colocando para que a obra fique completa. Então, desde a apreciação da Rosa sobre a acumulação de capital, por exemplo, o que ela estava vendo está mais com a produção, que o problema dela é a reprodução global do capitalismo, está colocado no terceiro livro, que Marx não colocou, não fez exaustivas teorizações sobre isso, porque ele morreu, né? Então, ela acabou continuando isso, e fez com sucesso extraordinário, porque não é todo mundo que consegue pegar uma obra de Karl Marx e dar uma contribuição, tá certo? Vamos ter senso de proporção, né? Exatamente. É a mesma coisa que você vê lá, tem uma obra que o Aristóteles deixou pela metade, vai lá o Olavo de Carvalho tentar terminar, não tem jeito, né? São intelectos totalmente díspares ali, não. Não, claro, a gente não está diminuindo a Rosa com essa colocação, mas sim dizendo que o Marx era um monstro e tudo que ele fez, ela deixa claro que está continuando. Ela não está falando assim, estou criando uma coisa melhor do que o que o Marx fez. Está dizendo, estou criando uma coisa, complementando uma coisa da qual o Marx não teve tempo de terminar. Assim, ou reapresentando. Fala assim, olha, ele colocou de maneira muito complicada. Olha como é que ficou agora. Assim, isso não é pecado. Não. O Marx não escreveu, ele não era um santo. Não escreveu uma Bíblia, ele não escreveu, né? Em pedra. Exatamente. Ele trouxe lá a pedra, o pessoal viu, isso aqui é a palavra de Deus. Não é assim. Inclusive isso deixa claro para nós mesmos que a gente pode interpretar a obra de Marx e fazer o que os continuadores fazem, não, que os marxistas fazem hoje, que é comentar a obra. Mas também dá para continuar com elementos novos que venham a surgir na nossa sociedade. Até coisas idiotas que aparecem na academia não são assim de todo mal. Elas não têm relevância para o marxismo que a gente conhece. Que eu vou falar para os companheiros aqui. É que a gente mais da raiz, né? Então, vejam bem, o marxismo é uma arma de combate. Ele não é uma teoria para você ficar falando, para você pegar a menina, para você ficar hypado aí, para você falar a palavra difícil. No marxismo não é isso aí. Para você dar aula na academia, embora você possa fazer carreira em cima de Marx, né? Mas assim, o marxismo é uma arma de combate. Se você não usar isso para fazer revolução, então, seu marxismo é incompleto. Então, assim, os acadêmicos, o que eles fazem? Os marxólogos, eles inventaram até um nome para se distanciar da corja, né, militante que eles detestam. Então, assim, nós somos marxistas, eles são marxólogos, né? Qualquer semelhança com o astrólogo, né, não é mera coincidência. O cara pega uma parte no Capital que o Marx tratou da depredação da natureza pelo capitalismo. Isso ele faz mesmo. Aí ele isola aquele negócio, estuda, faz um artigo e fala Marx e a ecologia. Tudo bem, não é errado. Ele deu uma contribuição, só que assim, não anda. O troço não anda, entendeu? O cara se define como ecomarxista, aí ele não faz mais nada além de falar sobre as questões de ecologia dentro do marxismo. E ele vive de palestra. Aí o artigo vem com uma ilustração com Marx, com uma camisa verde. Então, vocês veem que uma coisa não anda, né?
Eu vi esse negócio. Então, é muito idiota. Assim, embora, assim, companheiros, eu não estou depreciando o artigo. Assim, o artigo, vamos supor, ele esmiuçou o que o Marx falou sobre... no livro 2 tem uma parte muito interessante sobre ecologia mesmo. Assim, como que o capital destrói o meio ambiente e como ele pode condenar a flora e a fauna do mundo sendo o sistema que ele é, descontrolado, desnorteado, né? E aí, sim, ele pode até dar o autor, né? Ele pode até dar uma contribuição, colocar isso, Marx colocou isso, deixar... Então, é uma contribuição, só que assim, e a luta? Marx falou, chega de interpretar o mundo, cabe transformar. Sim. Então, se a coisa não tem uma direção prática, não vamos perder tempo com isso agora. Vamos pular para a parte prática E a gente tem um segundo tópico que é o pensamento e a ação da Rosa. E eu destaquei um trecho do manifesto da Liga Espartaco, que eu acho muito interessante, que ela fala qual que deve ser a postura revolucionária do proletariado. E ela escreve assim na Liga Espartaco, no que é a Liga Espartaco, né, o tratado que ela escreveu. A revolução proletária não precisa de terror algum para realizar os seus fins. Odeia e abomina o homicídio, não precisa desses meios de luta, porque não combate contra o indivíduo, mas contra instituições. E porque não entra na areia cheia de nenhuma ilusão ingênua, cuja destruição teria de vingar secretamente, a revolução proletária não é a tentativa desesperada de uma minoria de moldar o mundo à força de acordo com o seu ideal, mas a ação de imensa massa popular que está a ser chamada a cumprir sua missão histórica e fazer uma realidade a necessidade histórica. Então, assim, é uma outra coisa que até pode ser apontado como problema da Rosa, de negar a violência. Quando ocorre a Revolução na Baviera, ela era contra que o Liebknecht fizesse Liebknecht, eu esqueci o nome. Liebknecht. Eu ia falar Robotnik. Robotnik é o cara do Sonic, né? O cientista lá, né? Ela era contra a Revolução, ela foi contra, e ela disse que não era tempo. Mais tarde ficou provado que, de fato, foi uma coisa um pouco prematura, porque gerou a morte dos dois. Mas, de nenhuma maneira, nós podemos dizer que a Revolução foi um ato errado. A gente não pode ser anacrônico ao julgar o que eles decidiram fazer. Mas a Rosa foi contra, e mais tarde, depois que a social-democracia financiou os paramilitares para assassinar a Rosa e o companheiro dela, a gente percebe que a Revolução na Baviera foi um ponto de inflexão. Ali poderia a Alemanha realmente ter se tornado uma república socialista, ou que se tornou mesmo, porque mais tarde os próprios nazistas erradicaram social-democratas, mas radicais ou menos radicais, eles erradicaram todo mundo. O que prova que, assim, obviamente, a social-democracia não propõe que a via revolucionária obrigatoriamente venha por meio da violência e da luta, mas a Rosa jamais se negou a se colocar em favor dos operários para lutar. Então, assim, ela era contra, mas ela foi para a luta. É isso que os companheiros têm que pensar. Eu vejo muita gente falando, eu sou contra a violência, eu sou contra a desgraça. Tudo bem, mas você vai... É a tese do pacifismo, né? É a tese do pacifismo. A gente tem tocado nisso, acho que quase todo o ponto, porque, assim, aqui ninguém é um psicopata, ninguém está afim de sair, ver sangue, matar as pessoas na rua. Eu acho que é até óbvio falar isso, né? Não precisaria falar. Só que tem o seguinte, quem diz que a polícia vai ser pacífica? Os grupos paramilitares, os anticomunistas, os skinheads, num tom muito maior, o imperialismo norte-americano que entra em país e esmaga todo mundo. Cadê, então? Por que os companheiros que gostam do pacifismo, por que vocês não vão lá naqueles países que são tirados do mapa pelo imperialismo? Entra lá, fala para um pai que viu o filho ser explodido com uma granada, fala assim, viu? Não, deixa para lá isso aí. Vamos tocar a vida. Os caras estão passando com um monte de avião, jogando bomba em tudo que você conhece como vida, como cidade, como as coisas que você viu desde a infância, mas não. Isso aí tem que deixar para lá, tocar a vida, porque o ódio vai te machucar, você vai ter um karma, não sei o quê. Viu? Eu acho que só colocado nisso aí já dá para parar com essa tese. Ela andava armada, é isso que eu queria concluir. Ela andava armada, a Liga Espartaco também estava armada, fez a Revolução Armada. Então, assim, eram pacifistas que viam a necessidade de ter armas. Agora está muito premente essa questão do debate de armas, e a gente já fez um episódio inteiro falando sobre isso. Um episódio inteiro não, acho que uma parte a gente fez falando sobre isso. Que a gente também não é nenhum adorador de armas. Só que é um instrumento, ele é necessário. Se você não equipara as forças do proletariado às forças do Estado burguês,
que você vai virar ovelha, você vai ser castrado a vida inteira. Então, assim, vamos parar com essa porra de eu sou pacifista e sou contra as armas. Eu sou pacifista e sou a favor do proletariado armado. Eu não quero guerra, eu não quero que aconteça nada. Só que é preciso equiparar as forças. É só isso. Por exemplo, os índios estão morrendo igual mosca. Sem terra, o pessoal que luta pela reforma agrária, pela luta no campo, esse povo é assassinado quase que todos os dias, os meses, até os missionários, esse negro cristão que não tem nada a ver com toma tiro também. Vai deixar essa gente desarmada? Para quê? Para mostrar que é pacífico? Viu, isso aí não tem explicação. Eu gostaria que algum companheiro viesse e me desse a base disso aí. Por que desarmar? É para não ter briga no trânsito. Como se não morresse um monte de gente no trânsito. Eu já falei que olha a briga do trânsito com revólver é o equivalente a que a avó falava, ai se pega no olho, né? É a mesma coisa. É um falso, assim, pode acontecer, mas não aconteceu. Exatamente. Então você está com um falso postulado. Vamos avançar com esse debate aí, finalmente, pedir para o PDT finalmente reformular suas políticas e ser a favor do armamento popular, pelo amor de Deus. PDT já não tem mais jeito, aquilo lá. São social-democratas, porra. Então, ai, caralho. Agora cataram uma direitista lá, esse cara quer tacar uma camisa de força vermelha nela, a mulher está super incomodada com isso, o pessoal não para. Ela até tirou uma declaração para ficar mais claro que ela é de direita. Falou, não, que ela é a favor mesmo a corte nas universidades. Só que tem que ver, tem uma que dá para cortar mais, outra menos. Isso aí é a esquerdista deles lá. Só para concluir essa primeira parte, acho que não vai dar tempo para a gente prosseguir. Eu vou terminar com uma frase que você soltou recentemente no Facebook, que a gente dorme com a Rosa Luxemburgo e acorda com a Tabata Amaral. Exatamente, né? Coitado do marxismo, né? Essa é a nossa social-democracia hoje. Bom, companheiros, a gente vai ter que deixar para uma segunda parte, explorar melhor a obra da Rosa Luxemburgo, no tocante principalmente a acumulação do capital, que traz discussões importantíssimas sobre imperialismo, que ela aponta como uma fonte principal da acumulação capitalista. A gente vai abordar isso detalhadamente, mas hoje não vai ser possível. Até porque as condições técnicas também estão bastante avariadas. Talvez a gente não consiga nem aproveitar esse material. Já pensou? Tomara que aproveite alguma coisa, porque foi dita as coisas, então a gente volta, sei lá, num outro episódio sobre a Rosa. Talvez falando mais da militância, porque eu acho que rendeu, né? Sim. Então, pessoal, eu agradeço a audiência. Curtam as redes sociais, os artigos, os outros programas. Então, Fora Bolsonaro, Lula livre. Valeu!